Olá, chegamos até você mais uma vez aqui pela nossa querida Rede Gênesis de televisão para todo o Brasil, para você de Uberlândia em especial. E é um prazer muito grande estar falando com você nesse instante. Nós queremos trazer aqui uma palavra de Deus, uma palavra de esperança, uma palavra que possa fazer diferença na sua vida. E eu quero convidar você na abertura do nosso programa hoje para ver comigo aqui um texto bíblico maravilhoso, tem a ver com a palavra, com a mensagem de hoje do programa, que está em Isaías 61, capítulo 61, versículos 6 e 7. Acompanhe comigo aí no seu vídeo. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. Em lugar da afronta exultareis na vossa herança. Por isso, na vossa terra possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. Glória a Deus. Esse texto de Isaías, do profeta Isaías, é um texto profético maravilhoso. Ele está falando aqui de tempos futuros. Ele está profetizando de um tempo que viria, dizendo que o povo de Deus seria chamado sacerdotes do Deus Altíssimo. E é isso que nós estamos falando no nosso programa de hoje. A mensagem que foi pregada por mim aqui na Sara Nossa Terra de Uberlândia fala de Josué, o sacerdote restaurado por Deus. Josué viveu no cativeiro, Josué foi contemporâneo do profeta Zacarias, e o texto mostra momentos da vida de Josué e momentos que Deus interveio na vida dele. Deus mandou o anjo estar ali junto com ele no momento em que ele foi acusado pelo inimigo, no momento em que ele estava passando por um peso de culpa, de sentimento de culpa, coisa que todos nós passamos. A mensagem gira em torno de contradições humanas e culpa. Então, eu gostaria de convidar você para receber essa mensagem no seu coração, né? Porque Josué ali, ele representa todos nós, ele me representa e representa você. Eu e você somos chamados também, hoje, no nosso tempo, para sermos sacerdotes do Deus vivo. Essa palavra de Isaías, ela se cumpre hoje, por meio de Jesus Cristo na nossa vida. Através de Jesus, todos nós somos chamados por Deus para sermos sacerdotes do Senhor, no nosso tempo, na nossa geração, na nossa casa, entre os nossos familiares, entre os nossos queridos. O que o sacerdote faz? O sacerdote, ele ministra a Deus, ele chega diante de Deus, mas ele também serve a sua geração, ele ministra o amor de Deus àqueles que estão próximos dele. E todos nós devemos fazer isso, né? Todos nós temos liberdade, por meio de Jesus, de chegar a Deus. Todos nós temos liberdade de abençoar uns aos outros. Então é uma palavra maravilhosa, eu espero que ela te abençoe. Convido você para estar aí, participar conosco desse momento até o fim do programa, né? Você vai ter depoimentos, você vai ter nossas chamadas. Daqui a pouco eu volto para fazer uma oração com você. Até daqui a pouco. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Zacarias, pertinho aí do final do Velho Testamento, próximo aí do Novo Testamento. Eu tenho para você hoje uma palavra profética maravilhosa. O livro do profeta Zacarias é um livro maravilhoso e ele traz aqui palavras maravilhosas. Ele é um profeta messiânico, ele fala muito sobre Jesus, muitos anos antes de Jesus vir ao mundo. O profeta Zacarias aqui, ele profetiza coisas maravilhosas. Por cerca do ano 520 a 518 antes de Cristo, Zacarias, Deus levanta ele participou do cativeiro da Babilônia, e ele volta junto com o profeta Ageu. Ele foi contemporâneo do profeta Ageu, e ele traz aqui palavras maravilhosas.
E eu quero que você veja o capítulo 3. Zacarias 3. E eu quero falar com você sobre Josué, o sacerdote restaurado. Josué, o sacerdote restaurado. Capítulo 3. Eu quero ler com você a partir do 1 até o 10. Aliás, são os 10 versículos deste capítulo. Todo o capítulo 3, de 1 a 10. Quem achou diz amém? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. E não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. E protestou Josué e disse: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e guardarás os meus átrios. E te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros que se assentam diante de ti, porque são homens de presságio. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre esta pedra única estão 7 olhos. E eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos exércitos, e tirarei a iniquidade desta terra, num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, cada um de vós convidará ao seu próximo para debaixo da vide e para debaixo da figueira. Glória a Deus. Isso aqui foi uma visão. Deus deu ao profeta Zacarias uma visão sobre o sumo sacerdote, que era naquele tempo Josué. E essa visão é muito interessante. Esse versículo 1, ele nos mostra aqui um cenário terrível. Josué, ele era sumo sacerdote, mas Josué aqui, ele representa um réu em um julgamento. Satanás aqui, ele é o acusador, ele é o promotor de acusação. E o anjo que está aqui, no versículo, tudo isso aqui no versículo 1. Aqui diz que tinha o anjo do Senhor, que representa o próprio Senhor Jesus. Ele é o defensor. Então, nesse quadro aqui, nesse cenário, aqui é um cenário de um tribunal. E esta é uma figura de uma realidade espiritual na vida de cada um de nós. Por isso esse texto ele é extremamente importante para nós. E é importante que nós o entendamos, porque esse texto, ele representa muita coisa para a nossa vida. Então eu gostaria de falar aqui sobre princípios importantes. Como eu disse, esse profeta Zacarias, ele foi um profeta messiânico. Se você olhar neste livro de Zacarias, no capítulo 9, no versículo 9, tem uma profecia maravilhosa que se cumpriu na pessoa de Jesus. Ele profetizou 500 anos antes que Jesus entraria em Jerusalém montado em um jumentinho. Alegra-se muito, cidade de Sião. A cidade de Sião é Jerusalém. Exulte, Jerusalém. Eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso. Você pode dar um glória a Deus? Humilde e montado num jumento. Um jumentinho, cria de jumento. Esse profeta, o Espírito Santo ungiu ele, e ele falou isso aqui. Ele escreveu isso. 520 anos antes de Jesus vir ao mundo. E no dia que Jesus entrou em Jerusalém, Jesus entrou como? Montado num jumentinho, vitorioso, celebrado. As pessoas estavam celebrando Jesus. Então, isso tudo na Bíblia nos mostra a
a grandeza do nosso Deus, o cuidado que Deus teve, né, de usar os seus profetas para, com precisão, falar de particularidades que iriam acontecer na vida de Jesus, exatamente para que as pessoas, e Deus conhece o ser humano muito bem, né, não tivessem o porquê de duvidar, embora as pessoas duvidem. Embora as pessoas critiquem, falem, mas quem garante que a Bíblia é um livro de Deus? Quem garante que a Bíblia não é um livro escrito por pessoas comuns? Não, a Bíblia foi escrita por homens comuns, queridos, mas inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Os homens e mulheres que Deus usou para escrever os livros sagrados que estão aqui, que fazem parte da nossa Bíblia, que eu e você temos acesso, são homens e mulheres comuns, sim. Homens e mulheres que andaram com Deus nas suas gerações, homens e mulheres que amavam a Deus, homens e mulheres que ouviram a voz do Espírito Santo e escreveram estes livros que nós temos aqui na nossa Bíblia, né, como palavra de Deus para nós. Por isso Deus coloca detalhes tão maravilhosos como esse. E eu queria que você prestasse atenção aqui, nesses 10 versículos que eu li aqui. São versículos interessantíssimos para a gente aprender algo para nós. Primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção aqui: não há nenhuma pessoa na face da terra que não tenha culpa. A culpa é um problema muito sério. E a culpa vem por causa das falhas que nós cometemos. A Bíblia diz em Romanos capítulo 3, versículo 23, que todos nós somos pecadores, todos nós somos destituídos da glória de Deus. Meus irmãos, eu e você, na nossa humanidade, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos tendentes ao pecado. Dentro de nós existe uma força muito grande para nos levar à transgressão, a violar os princípios da santidade, da bondade, da grandeza, da perfeição do nosso Pai, do nosso Criador, do nosso Deus. A Bíblia diz também no Salmo 51, se não me engano, no versículo 17, que nós já nascemos em iniquidade. Eu acho até que não é o 17, acho que é 51, 5. O salmista diz assim: em pecado me concebeu a minha mãe. Em pecado me concebeu. Então nós já nascemos pecadores. Por quê? Porque nascemos com a natureza pecaminosa dentro de nós, que vem da raiz de Adão, que foi o primeiro homem que pecou contra Deus. Então, o pecado, a transgressão, ela gera em nós culpa. Agora, além da culpa, nós temos também uma outra coisa, que é o sentimento da culpa. Até o mais frio e o mais insensível dos homens tem momento que percebe, consegue entender que é uma pessoa pecadora e tem sentimento de culpa. Embora muitas vezes, o que a gente faz? A gente tenta permanecer indiferente a esse sentimento. A gente tenta, camuflar esse sentimento. Mas há muitos momentos na nossa vida que nós carregamos esse sentimento de culpa por vários e vários fatores. Todos nós sofremos de contradições. Por exemplo, o rei Davi, um exemplo clássico. Rei Davi, a Bíblia diz que ele foi um homem segundo o coração de Deus. Não é isso que diz? Um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi foi um homem perfeito que nunca cometeu pecado, sim ou não? Não. Davi cometeu vários tipos de pecado, e Davi cometeu um pecado muito grave, que foi adultério. Depois um outro pecado, consequência desse, que ele quis esconder, ele cometeu um assassinato, pecados graves. Mesmo assim, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Então o que você percebe? Que nós, por mais que a gente queira fazer a vontade de Deus, há momentos que nós caímos em contradições. Há momentos que nós falhamos, há momentos que nós erramos, e erramos feio. E aí é o momento que vem a culpa. E aí é o momento que vem o sentimento da culpa. E aí é o momento que o acusador vem sobre nós com tudo,
para nos intimidar, apontando o dedo para nós, nos julgando, dizendo que nós não merecemos o amor de Deus, nós não merecemos ser chamados filhos de Deus, nós não merecemos a bondade de Deus, nós não merecemos um milagre de Deus na nossa vida, nós não merecemos nada de Deus. Por quê? Porque nós somos pessoas falhas. E é dentro dessa linha que o diabo trabalha o tempo todo, nos acusando. Todos nós passamos por isso, em vários momentos da nossa vida. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. O mal que eu não quero fazer, eu me vejo fazendo. E ele diz assim: miserável homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. São as contradições que geram esses sentimentos, que geram culpas, que geram, tristeza muitas vezes, e que podem nos desestimular a permanecer na presença de Deus, a permanecer na casa de Deus, a continuar buscando ao nosso Deus. E eu queria dizer para você, querido, nós passamos por isso sim, mas eu quero te dar a saída hoje aqui nessa palavra, quero te dar a chave da tua vitória hoje aqui nessa palavra, amém ou não? Quando essa culpa aflora dentro de nós, quando as contradições vêm à tona na nossa vida, isso acontece na nossa vida em alguns momentos, e esse sentimento, quando ele vem sobre nós, ele é um sentimento esmagador, é um sentimento que vem, que nos machuca, uma força esmagadora, o inimigo vem com tudo sobre nós, é um sentimento de juízo. Quantas vezes nós mesmos podemos ser usados pelo inimigo? Quando um irmão passa por uma situação que a gente não consegue explicar, de vez em quando acontece isso na igreja, um irmão está bem aqui na igreja, de repente passa por um processo de uma enfermidade, do nada. Aí alguém vai visitar e olha para ele e fica pensando assim: mas por que aconteceu isso? O que houve? Ele é um irmão, ele é filho de Deus. Aí, às vezes, vem aquela tentação sobre nós de querer acusar o irmão. Ele deve ter feito alguma coisa errada. Deve ter feito alguma coisa que não devia. Por que ele está passando por isso? Por que aconteceu isso? Bate um carro, acontece uma situação. Esse tipo de situação que a gente não entende, que acontece muitas vezes. E muitas vezes nós podemos permitir que o diabo use a nossa mente numa hora dessa, para a gente ficar pensando coisa errada a respeito de um irmão querido. Então, querido, e essa pessoa, às vezes, ela mesma já está se questionando, já está ali dentro dela aquele sentimento: por que aconteceu isso? Eu estou na igreja, eu estou fiel nos cultos, eu participo de célula, eu estou me esforçando, eu procuro orar, por que aconteceu isso comigo? E aí, ela começa a procurar motivos, e muitas vezes, ela mesma começa a achar que determinadas situações, determinadas atitudes, determinadas coisas que ela fez, são os motivos. E aí vem o sentimento de culpa. E, querido, a culpa, ela é impiedosa. O sentimento de culpa é um sentimento impiedoso que nos machuca, que nos fere, machuca a nossa vida. Agora, o que a gente vai fazer diante da acusação do inimigo? Vamos voltar aqui para o texto. O que Josué fez? Olha aqui, olha a visão que Deus deu ao profeta. Versículo 1, Deus lhe mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Satanás estava ali para quê? Para atrapalhar a obra do Senhor na vida de Josué. E Josué era um sumo sacerdote, ele era um líder. Então, se Satanás atrapalhasse a obra de Deus na vida dele, Satanás estaria atrapalhando a obra de Deus na terra, na vida dele, naquele momento, na vida de muitas outras pessoas. Como é que Satanás atrapalha a obra de Deus na sua vida? Através da tentação. Aqui na terra, ele atrapalha através da tentação. Ele usa tentações, situações para atrair você e para depois você ficar com aquele sentimento de culpa dentro de você. E no mundo espiritual, ele vai te acusando. Aí, se você, por algum motivo, olha para aquela situação, cai naquela cilada, cai naquela tentação, aí Satanás ele começa a te acusar.
ele começa a acusar você na sua mente. Está vendo? Você fez errado. Aí vem o quê? O sentimento de culpa, que começa a corroer, que começa a machucar. O que Josué fez? Observando o texto aqui, Josué não fez nada. Josué ficou em silêncio. Josué ficou caladinho. Agora, olha mais. O verso 2 diz assim: o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? O que aconteceu aqui? O Senhor calou a voz de Satanás. O Senhor foi quem o repreendeu. Josué não fez nada. Na visão que Deus deu para o profeta Zacarias, Josué ficou caladinho. A visão aqui mostra toda a cena. E Josué calado. E aí vem no verso 2, o verso 1 mostra todo o tribunal, né? E o verso 2, o próprio Senhor vem em defesa e ele repreende a Satanás. Agora, querido, o que nós vamos fazer, o que nós podemos fazer quando nós estamos diante do acusador? Deixa eu dizer para você, o único recurso do culpado diante do acusador é confiar em Deus, confiar na graça de Deus, descansar na graça de Deus. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 5, diz que a nossa salvação ela é fruto da graça de Deus. Aqui, em Zacarias, no capítulo 4, ele diz assim, no versículo 6, não é por força nem por poder, algumas versões dizem violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Querido, a nossa vitória não é pela nossa força, não é pelo nosso muito orar, não é pela nossa inteligência, não é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. A nossa vitória vem pelo Espírito Santo de Deus, a nossa vitória vem pela graça de Deus. Agora, a graça de Deus ela é muito importante na nossa vida. E ela se baseia no quê? Eu quero te dar aqui alguns pontos baseados aqui nessa história, nessa visão que Zacarias teve a respeito do sumo sacerdote Josué. Quero te dar aqui alguns pontos muito importantes que sustentam a graça de Deus. Primeiro, eu quero que você veja aí, no versículo 2. O Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a quem? Jerusalém. Então, primeira coisa, a graça de Deus se baseia na livre escolha de Deus. Quem que escolheu Jerusalém? O Senhor. O Senhor escolheu Jerusalém. O Senhor te escolheu. A graça de Deus se baseia não no que você fez, mas no que Deus fez. O Senhor te escolheu. Em Cristo Jesus você é um escolhido. Você pode dar um glória a Deus? O Senhor te escolheu. Glória a Deus. Segunda coisa ainda, neste mesmo versículo 2 aqui, nós vemos aqui que a graça de Deus se baseia no investimento que Deus fez. Ele já fez através de Jesus na cruz do Calvário. O finalzinho do versículo 2 diz assim: não é este um tição tirado do fogo? Quem que é esse tição aqui que a Bíblia fala? Quem? Quem, igreja? Durante muito tempo eu pensei que era Satanás. Mas não é Satanás, é Josué. Graças a Deus, que bom, espero que a palavra realmente tenha sido bênção para você. Na verdade, é a metade da palavra. No próximo programa você vai ter acesso à outra metade. E o meu desejo é que Deus ele possa fazer coisas grandes, coisas grandiosas na sua vida. É isso que Ele tem para cada um de nós. Mas nesse momento eu quero convidar você para o nosso momento de fé, o nosso momento de oração. O que é a oração? É falarmos com Deus. Eu quero, junto com você, que me assiste, quero poder chegar diante de Deus agora por meio da oração. Vamos juntos? Eu quero que você apresente a sua vida. Vamos nos apresentar diante de Deus, colocando diante dele as nossas necessidades,
a nossa gratidão. Eu não sei qual é o seu momento, mas esse é o momento da gente falar com Deus. Vamos falar com Deus? É momento de oração. Senhor Deus, nós chegamos à Tua presença por meio da fé, por meio do Teu Filho Jesus, Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, que pagou um preço muito alto por nossas vidas, para que possamos viver uma vida de vitória, de bênção, de saúde, de alegria. E nós chegamos diante de Ti com essa confiança, Senhor, que Tu nos chamastes para sermos sacerdotes, Tu nos chamastes para sermos representantes do Senhor aqui na terra, Tu nos chamastes para termos intimidade com o Senhor. É isso tudo, meu Deus, que um sacerdote representa, alguém que tem intimidade com o Senhor, alguém que representa o Senhor, meu Deus, e nós Te louvamos por isso, porque sendo o Senhor tão grande, tão poderoso, o Senhor também permite que nós possamos compartilhar da Tua glória, da Tua grandeza, da Tua majestade, do Teu poder. Obrigado por tudo isso, Senhor. Agora, meu Deus, cada pedido, cada necessidade que está sendo apresentada a Ti, meu Deus, por qualquer pessoa, Senhor, aonde seja que essa pessoa estiver, que o Senhor possa agora liberar uma palavra de bênção, de vitória, de fé, meu Deus, uma palavra que possa trazer mudança, que possa trazer transformação. Eu quero te lembrar também o Brasil, a nossa nação, os políticos, a nossa presidente, enfim, que o Senhor esteja abençoando os caminhos do Brasil, que o Brasil, meu Deus, possa se voltar para o Senhor, nesse momento de dificuldades, nesse momento de conflitos, meu Deus, nesse momento de reivindicações, que o Brasil encontre o caminho, debaixo da Tua graça, debaixo do Teu poder, debaixo da tua direção. E nós já Te agradecemos por tudo e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Meu querido, minha querida, se você orou em nome de Jesus, receba aí por meio da fé do seu coração aquilo que você pediu, aquilo que você está crendo. Eu estou crendo por um Brasil melhor. Eu estou crendo por milagres. Eu estou crendo que Deus tem coisas boas e maravilhosas para cada um dos seus filhos. E é nessa confiança que eu tenho procurado viver a minha vida, e é isso que eu quero passar para você. Pois bem, agora para finalizar o nosso programa, eu quero deixar em aberto o convite para você estar conosco aqui em Uberlândia, você que é de Uberlândia, para estar conosco aqui na Sala Nossa Terra. Deus tem mais para você. Venha congregar conosco, venha estar nos nossos cultos. Nós temos o culto da família, domingo às 10 horas, nós temos o culto profético, domingo às 19 horas, nós temos o culto de quebra de maldições todas as terças-feiras, 19h30, culto da conexão às quintas-feiras, também 19h30, e o culto para os jovens, o Arena, aos sábados, 19 horas. A Sara Nossa Terra é uma igreja para a família, é uma igreja que acredita na família. Estamos aqui com as portas abertas para juntos cultuarmos a Deus. Você é o nosso convidado. Agora eu me despeço, desejando tudo de bom, toda a bênção de Deus sobre a sua vida, e se Deus quiser, até o nosso próximo programa, ou aqui, se você vier nos visitar. Grande abraço, fique com Deus.